Se quer seguir-me, narro-lhe. Não uma aventura, mas experiência. A que me induziram alternadamente séries de raciocínios e intuições. Tomou-me tempo, desânimos, esforços. Dela prezo-me, sem vangloriar-me. Surpreendo-me, porém, um tanto à parte de todos, penetrando o conhecimento que os outros ainda ignoram. Ao senhor, por exemplo, que sabe e estuda. Suponho nem tem ideia do que seja, na verdade, um espelho. Ora, demais de certo das noções de física com que se familiarizou, as leis da ótica, reporto-me ao transcendente. Tudo, aliás, é a ponta de um mistério. Inclusive os fatos, ou a ausência deles, duvida. Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Fixemo-nos no concreto. O espelho. Ora, são muitos, captando-lhe as feições. Todos refletem-lhe o rosto. E o senhor cresce com aspecto próprio, praticamente mudado, do qual lhe dão a imagem fiel. Mas que espelho? Aos bons e os maus, os que favorecem e os que detraem. Aqueles sim que são apenas honestos, pois não. E onde situar o nível, o ponto desta honestidade? O fim de dignidade? Como é que o senhor, eu, os restantes próximos, somos no visível? O senhor dirá, as fotografias o comprovam? Respondo-lhe que, além de prevalecerem nas lentes das câmeras objeções análogas, os resultados apoiam, antes que desmentem a minha tese. Mesmo que tirados de imediato um após o outro, os retratos são sempre diferentes um do outro. Ora, se não se atentou nisso, é porque vivemos de modo incorrigível, distraídos das coisas mais importantes. Não se esqueça. É de fenômenos sutis que estamos tratando. Resta-lhe argumento. Qualquer pessoa pode ver o rosto da outra e a sua reflexão no espelho. Sem sofisma refuto. O experimento, aliás, jamais realizado com rigor, careceria de valor científico. Agora, em vista das irredutíveis deformações de ordem psicológica, tente, aliás, fazê-lo. Terá surpresas notáveis. Além de que, a simultaneidade torna-se impossível o valor dos fluxos instantâneos. O tempo é o mágico de todas as traições. E os próprios olhos de cada um de nós padecem viciação de origem. Defeitos com que se cresceram e se afizeram mais e mais. Por começo, a criancinha vê os objetos invertidos, daí o seu desajeitado tatear. Só há pouco, e pouco, é que consegue retificar a postura dos volumes exteriores. É uma visão precária. E sobreexistem, porém, outras pechas mais graves. Os olhos, por enquanto, são a porta do engano. Desconfie deles, dos seus. Ora, mas não de mim. Note que os meus reparos limitam-se ao capítulo dos espelhos planos, os de uso comum. E os demais? Côncavos, convexos, parabólicos e os de outras possibilidades ainda não descobertas, porque não os tetras quadridimensionais, como os caleidoscópios que as crianças brincam.
Vejo que começa a descontar um pouco a inicial desconfiança contra meu são juízo. Hein? É, rimos nas barracas de diversões daqueles espelhos caricatos, não, que nos reduzem a monstrengos, esticados ou globosos. Mas se só usamos os planos, deve-se que, por início, a humanidade mirou-se em superfícies de água parada, lagoas, lameiros, fontes, e delas aprendendo a fazer tais utensílios de cristal ou metal. Tiresias, contudo, já havia alertado ao belo Narciso que ele viveria apenas se a si mesmo não se visse. Sim, são para se ter medo os espelhos. Temia-os desde menino, com instintiva suspeita. E os animais também negam-se a mirá-los, salvo incríveis exceções. Olha, eu sou do interior. O senhor também. Pois na nossa terra não se dizia que não se deve olhar em horas mortas da noite nos espelhos, porque neles, às vezes, no lugar de nossa imagem, nos defrontamos com alguma outra medonha visão. Eu sou positivo, sou um racional, piso o chão a pés e patas. Satisfazer-me com fantásticas não explicações, jamais. Mas que amedrontadora figura então seria aquela? Quem o monstro? Sendo talvez o meu medo reviviscências de impressões atávicas? Ora, os espelhos inspiravam receio supersticioso aos primitivos. Aqueles povos com a ideia que o reflexo de uma pessoa fosse a alma, o espelho da alma. Olha que bela metáfora, anote-a. Outros, aliás, identificavam a alma com a sombra do corpo. E não lhe terá faltado a polarização luz-trevas. Não se costumava tampar os espelhos ou virá-los contra a parede quando alguém morria em casa? E além dos manejos de magia, as videntes não se usam deles como bola de cristal, deslumbrando em seu campo esboços de futuros fatos? Alongo-me, porém. Contava ali que foi num lavatório de edifício público, por acaso. Eu era jovem, moço, contente comigo, vaidoso. Descuidado, avistei. Explico-lhe. 2 espelhos. Um de parede e outro de porta lateral, aberta em ângulo propício, sabe? Fazia um jogo. E o que enxerguei num instante foi uma figura, um perfil humano, desagradável ao derradeiro grau. Obsceno, se não promíscuo. Dava-me náusea aquele homem. Causava-me nojo, susto, eriçamento, espavor. E eu logo descobri, era eu mesmo. O senhor acha que algum dia eu iria esquecer esta revelação? Desde aí, comecei a procurar-me, ao eu por detrás de mim, a tona dos espelhos em sua funda fina lâmina, em seu lume frio. Isto que se saiba, ainda ninguém tentara. Quem se olha em espelho faz partindo de preconceito afetivo. Ora, ninguém se acha, na verdade, feio. Quando muito nos desgostamos por provisória discrepância de um padrão estético definido. O que se busca é acertar, trabalhar um modelo subjetivo, mediante sucessivas novas capas de ilusão. Eu, porém, era um perquiridor. Impessoal, absolutamente neutro, caçador do meu próprio aspecto formal, motivado por uma curiosidade, se não imparcial, desinteressada. E sem dizer o urgir científico. Levei meses, sim,
instrutivos. Ora, operava com toda a sorte de astúcias, o rapidíssimo relance, os golpes de esguelha, a obliquidade profunda, longa, sabe? Os contra-surpresas, as fintas de pálpebra, excessivamente de vários ângulos e, sobretudo, uma inebotável paciência. Ora, mirava-me também em horas marcadas, de medo, orgulho abatido ou dilatado, extrema alegria ou tristeza, e sobreabriram-se-me enigmas. Ora, se, por exemplo, em estado de ódio, o senhor encara a sua imagem com objetividade, o ódio reflui, recrudesce em terríveis multiplicações, e o senhor percebe, então, que, de fato, só se odeia a si mesmo. Os olhos contra os olhos. Os olhos da gente não têm fim, e só eles paravam, imutáveis, no centro do segredo. O resto, o rosto, mudava permanentemente. O senhor não vê que o seu rosto é apenas um movimento deceptível, constante. Não vê porque é mal instruído, avesado, eu diria adormecido, sem desenvolver sequer a nova possibilidade de visão. Se quiser, não me desculpe, mas o senhor me compreende, não é? Sendo assim, necessitava eu transverberar o embuço, compreende? A travisagem daquela máscara, a fito de devassar o núcleo dessa nebulosa, a minha vera forma. Tinha que haver um jeito. Meditei, me assistiram seguras inspirações. Concluí que, interpenetrando-se no disfarce do rosto exterior diversas componentes, o meu problema seria submetê-los a um bloqueio visual, ou anulamento perceptível, como queira, de cada uma dessas componentes, uma a uma. Né? Tomei o elemento animal para começo. Parecer-se cada um de nós com determinado bicho, relembrar seus faces, é fato, hein? Constato apenas. Longe de mim puxar a bimbalha temas de biogenética, não. Mas rostos, cabeças, ovinas ou equíneas, por exemplo. Ora, basta observar a multidão ou se atentar nos conhecidos para reconhecer que os há. Muitos. O meu sósia inferior na escala era, porém, a onça. E então eu teria que, após submetê-los meticulosamente, aprender a não ver no espelho os traços que de mim relembravam o grande felino. Atirei-me a tanto. Agora o senhor releve-me um detalhar o método, os métodos que me valiam, que revezavam numa buscante análise e o extremo vigor de abstração. Mesmo nas etapas preparatórias, ora dariam para aterrar quem menos pronto ao árduo. Enfim, não nego que me vali de recursos um tanto empíricos, gradações das luzes na sua intensidade, lâmpadas coloridas, fosforescentes, mas era principalmente no modus de focar, na visão parcialmente aliada, que eu tinha que me agilizar, o olhar não vendo. E saiba que eu perseguia uma realidade investigativa e não uma hipótese imaginária. E lhe digo que de tal matéria fazia reais progressos. Então prossegui, já então determinando-me a tratar simultaneamente de outras componentes. O elemento hereditário, por exemplo, a parecença com pais e avós, que são também nos nossos rostos um traço evolutivo residual. Ora, meu amigo, nem no ovo o pinto está intacto. Mas, à medida que eu trabalhava com maior maestria, o meu sistema perspectivo clivava-se na forma meândrica, entende? A modos de couve-flor,
bucho de bode ou de boi, sabe? Mosaicos. Francamente, cavernoso. Sabe? Escurecia-se. Aí, não obstante os cuidados com a saúde, comecei a sofrer dores de cabeça. Sabe? Será que me acovardei sem menos? O senhor me perdoe o constrangimento ao ter de mudar de tom em confidência tão humana, em nota de fraqueza inesperada, indigna. De golpe, abandonei a experimentação. Deixei mesmo por meses de me olhar em qualquer espelho. Mas com o correr comum cotidiano, a gente se aquieta, hein? E muito se esquece. Ao tempo em longo trecho é tranquilo. E pode ser, se não menos, que encoberta curiosidade me picasse. E me picou. Lhe digo simplesmente que um dia me olhei no espelho e não me vi. Não vi nada. Só o campo liso, as vácuas, aberto como o sol, água limpíssima, a dispersão da luz, turvadamente tudo. Eu não tinha forma, não tinha rosto. Apalpei-me muito, mas o invisto, o invicto, sem evidência física, eu era o transparente contemplador. Tirei-me, aturdi-me, a ponto de me deixar cair numa poltrona. Então, durante aqueles meses de repouso, a faculdade antes buscada por si em mim se exercitara para sempre. Voltei a querer rever-me. Nada. E o que tomadamente me estarreceu? Eu não via os meus olhos. No brilhante e polido, nada. Não se me espelhavam nem eles. Tanto dito que, partindo de uma figura gradualmente simplificada, despojaram-me ao termo até a total desfigura. E a terrível conclusão: não haveria em mim uma existência central, pessoal, autônoma. Seria eu um desalmado? Então tudo que se fingia de um suposto eu não era mais que um pouco de herança, um entrecruzar-se de influência, e tudo mais que na impermanência se indefine? O senhor deve estar pensando que do que digo nada se encaixa, nada prova nada, e que mesmo sendo verdade, não é mais que reles obsessão autossugestiva. E o despropósito de pretender que psiquismo e alma se refletissem no espelho. Dou-lhe razão. Porém que sou um mau contador, precipitando-me a ilhações antes dos fatos, ou pondo os bois atrás do carro e os chifres depois dos bois. Ora, releve-me e deixe que o final do meu capítulo traga luzes ao que até aqui aventado, canhestra e antecipadamente. Pois foi que, tempos atrás, anos, ao fim de uma ocasião de muito sofrimento, de novo defrontei-me. Ora, não rosto a rosto, mas o espelho mostrou. Ouça. De início, nada enxerguei. Só então, só depois, o tênue começo de um quanto como luz que se nublava, e aos poucos tentando-se em débil cintilação radiância. Que luzinha aquela que de mim se emitia para deter-se a colar, refletida, surpresa. Se quiser, infira o senhor mesmo. São coisas que se não devem entrever, pelo menos além de um tanto. São outras coisas, conforme pude distinguir mais tarde no espelho. Por aí, perdoe-me o detalhe,
mas eu já amava. Aprendendo, isto seja, a conformidade e a alegria. E sim, vi a mim mesmo de novo, meu rosto, não um rosto. Não este que o senhor razoavelmente me atribui, mas um ainda sem rosto. Quase delineado apenas, mal se esboçando qual uma flor pelágica em nascimento abissal. E não era mais que rostinho de menino. Que menos que menino, só. Só. Será que o senhor nunca compreenderá? Do que digo, descubro, deduzo. Será se apalpo o evidente? Será se esse nosso desengonço e o mundo plano, a intersecção dos planos, é onde se completam de fazer a alma? Se sim, então a vida consiste numa experiência extrema e séria, e a sua técnica, ou parte dela, exigindo o consciente alijamento, o despojamento de tudo que possa obstruir o crescer da alma. Depois o grande salto mortale, e o problema podendo se sobressair com a simples questão: você chegou a existir? Sim. Ora, mas então está definitivamente destruída a concepção de vivermos no agradável acaso, sem razão nenhuma, num vale de bobagens. Ora, se me permite agora, espero sua opinião mesma, do senhor, sobre tanto assunto. E solicito os reparos que se dignem a mim, de servo do senhor, recente amigo, mas companheiro no amor à ciência e seus transviados acertos e os seus esbarros titubeados. Sim,